O tema desse vídeo é: a Cloudflare derruba a si mesmo com um erro no use effect do React, tá? O que significa isso? Não é um problema no React em si, apesar de o React ser o causador de vários problemas e criar as soluções para os próprios problemas, né? Mas nesse caso, é um erro muito comum e fácil de se fazer, tá? Que é quando a gente coloca uma dependência errada no array do useEffect, tá? Se a gente for ver aqui, eles falam que o problema foi relacionado a uma indisponibilidade da API e, na verdade, esse useEffect ele fazia repetidas e desnecessárias chamadas, tá? Para a API, o que sobrecarregou toda a parte de API da Cloudflare e, com isso, né, gerou um loop infinito. E eles colocam aqui que o problema, ó, é que o useEffect, ele continha, abre aspas, um objeto problemático no array de dependências. Na real, problemático aqui, na minha opinião, é na verdade a gente já colocar um objeto no array de dependência, tá? Se você sabe como que funciona um useEffect, basicamente, e tem um vídeo aqui no canal de uns 2 anos atrás, eu não sei nem se eu deveria estar recomendando ele. Tem mais ou menos uns 40 minutos, tá? Que eu explorei ali use effect, aí eu misturo uns casos ali com use state, enfim. Eu acho que eu explorei bastante ali do use effect, pelo que eu me lembro. Mas vai de cabeça aberta porque tem uns 2 anos, tá? Ah, o use effect, ele precisa. Eu até trouxe aqui o Vite, né, como o projeto Vite do zero como exemplo. Aquele basicão, né? Deixa eu te mostrar, olha só. Ele começa com esse contador aqui, tá? Para a gente poder experimentar um pouco ah, do que causa problema e como que a gente pode resolver. Obviamente, como eu estou falando, tá? Eu não vou aqui explorar todas as possibilidades do use effect, porque já tem um vídeo de 40 minutos aqui no canal sobre isso, tá bom? Então, na real, como eu sempre ensinei algo nesse canal, o que eu quero fazer hoje é mostrar como que você evita cair num loop, tá? E obviamente ali no caso deles, eles já começaram o problema quando eles colocaram o objeto no array de dependência, tá? Sendo bem sincero, porque pensa bem, se esse objeto ele vem de outra parte da aplicação e você não tem controle disso, esse objeto ele pode ser alterado a qualquer momento. Então a chance de você introduzir ali uma propriedade nesse objeto que vai causar um loop é gigante. Você não tem muito como ter controle disso, né? Tô assumindo aqui que talvez eles não tiveram testes nessa parte, enfim. Não tem como a gente saber exatamente todas as variantes aí, os fatores que levaram eles a caírem nesse problema. Mas o que tem como a gente fazer é, eu vou te mostrar como que você pode evitar de cair nesse cenário de loop infinito, com exemplos simples, tá? E talvez você não use no dia a dia porque não é comum, eu não vejo muitos devs fazendo isso. Bom, o que é comum, se você trabalha com React, provavelmente você tem aqui, ó, uma dependência não, uma extensão que é a React DevTools, né? Então você consegue acessar aqui a árvore de componentes da sua aplicação React e talvez você nunca tenha utilizado essa parte de profiler, tá? E tem algumas coisas úteis aqui nessa parte de profiler que eu vou te mostrar. Mas eu também quero te apresentar essa parte de sources que muitos devs também não usam. E aqui é basicamente, no Firefox eles até chamam de debugger, tá? Então você consegue debugar a aplicação aqui nessa aba. E cara, isso daqui já dá uma ideia legal, tá? Pensa comigo. Se você vai trabalhar aqui com um use effect, vamos colocar aqui, use effect. E vamos supor que dentro desse use effect, eu vou aproveitar desse use state que eles já colocam aqui, eu vou fazer um set count, mais um, count mais um, tá? E deixa eu só importar aqui o React. E o que acontece? Já está até falando aqui que eu tenho uma dependência faltante aqui, né? No meu array de dependências, que é o próprio count.
Então, aqui, na verdade, o S-Lint, ele não entende isso, ele começa a me sugerir a cair num loop infinito, tá? Bom, com o que a gente tem aqui, na verdade, se eu só atualizar, salvar e atualizar minha página, perceba, o meu count, ele vai para 1, tá? E se a gente for aqui na parte de Profiler, a gente consegue ver que tem aqui um botãozinho de gravação, tá? Então eu vou clicar para gravar e vou clicar nesse botão de Reload para ele poder recomeçar, tá? Então beleza, a aplicação carregou, aí eu vou parar de gravar. O que a gente consegue ver aqui? Perceba, eu tenho o meu app que foi renderizado, ele mostra a duração e tal. E aqui eu tenho um de 2. Isso significa que eu tive duas renderizações ali do meu componente. Tu consegue imaginar por quê que foram duas? Porque a primeira teve o carregamento inicial da minha aplicação e a segunda foi a atualização do hook, tá? E tem uma configuração que a gente consegue fazer aqui para dizer isso pra gente, na real, que é quando você clica aqui na engrenagem, ó, configuração, tu consegue em Profiler marcar essa opção aqui, ó, Record why each component rendered while profiling. Ou seja, ele te dá o motivo para aquela renderização ter acontecido, tá? Eu vou aqui limpar e vou fazer aquele mesmo processo, tá? De começar a gravar, recarregar e aí eu paro de gravar. Então, ó, nessa primeira aqui tem ali, ó, why did this render? Ele fala, essa é a primeira vez que o componente foi renderizado. Se a gente for para a segunda aqui, why did this render? Ele fala, hook 1 changed. Quem é o hook 1 é o único não, desculpa. É o primeiro hook que a gente tem aqui na linha 7, tá? Esse aqui é o hook 1, esse aqui é o hook 2, beleza? O hook 1 ele foi alterado, logo é o estado, né? Ele força a nova renderização desse componente, tá? Ou seja, a gente tem duas renderizações por padrão acontecendo aqui, o que é esperado, né? Vamos agora cair no cenário de um loop infinito e ver como que a gente evita, na verdade, esse loop, né? Bom, quando a gente está trabalhando com o use effect, a gente não tem certeza, tá? Se a gente está causando um loop ou não. O que eu te recomendo? Eu vou te recomendar isso. Assim, é meu jeito, tá, de fazer a coisa. E eu acho que pode te ajudar. Vamos colocar aqui o count. Isso aqui eu te garanto que vai causar um loop infinito. E aí aqui, antes do meu use effect começar a executar a lógica, eu vou colocar aqui um statement, que é o debugger, tá? Aqui o próprio SLint, ele já me avisa como um erro que eu não deveria estar utilizando o statement de debugger. E ótimo, né? Porque realmente eu não quero que isso vá para produção, nada disso. Eu só estou usando nesse momento para poder validar se eu vou entrar num loop infinito ou não, tá? Então, isso aqui é momentâneo, beleza? Eu vou salvar. E aí, o que a gente pode ver? Deixa eu voltar para lá. Eu vou aqui em Sources e eu vou atualizar minha página, tá? Perceba, a minha página automaticamente ela está pausada, ó, paused in debugger. E o meu contador está em 0, beleza? Ele parou aqui, ó, antes da execução do use effect. Só aqui eu já consigo capturar o problema, tá? Porque se eu clicar aqui, ó, em tanto aqui ou nesse lado aqui, tanto faz, tá? É o step over, né? Então eu vou clicar para a próxima função. Na verdade, eu vou até clicar aqui para resume script execution, tá? Porque o resume script execution ele é mais direto. Se eu for pro step over, ele vai passar por cada parte, ele vai entrar ali na lógica interna dos componentes, do React, né? Eu não quero entrar nessa lógica interna, só quero ver a execução mesmo padrão. Então aqui, quando eu clico, ó, perceba, ele tá caindo sempre no debugger, tá? Toda hora. Toda hora ele tá parando ali no debugger. Então meu contador já tá em 4. Se eu continuar, ó, 5, 6. Se isso daqui tivesse executando sem o debugger, você já ia estar na casa de milhares de execuções. O contador já ia ter milhares ali. E provavelmente você ia começar a entrar naquele cenário caótico onde a memória começa a encher e fica até difícil de você fechar o navegador, enfim, o computador trava, né? Então,
Só de você usar aqui o debugger, você já meio que foge desse cenário, né? Você não tem esse risco. Aí veja bem, eu posso agora, se eu quiser validar ainda mais, capturar lá no profiling se eu realmente estou em loop, tá? Aqui já ficou para mim evidente, né? Mas eu posso ainda ter alguma espécie de relatório disso, né? Garantir um pouco mais. Então, como que a gente faz isso? Aqui na aba de Profiler, a gente viu como que funciona, né? Ele estava renderizando 2 vezes, era o padrão. Eu vou aqui configurar outra coisa que é, em general, tem Highlight Updates when Components Render. Isso significa que toda vez que um componente renderizar, vai ter um recurso visual ali para poder me mostrar, olha, esse componente ele renderizou não sei quantas vezes, tá? Então esse recurso ele é legal para a gente poder capturar também durante o desenvolvimento componentes que estão renderizando sem parar, né? Outra coisa, deixa eu ver. Não, aqui já é o suficiente, tá? Aí eu vou precisar, para eu gravar, perceba que tá travado aqui, né? Para eu poder gravar, eu vou precisar dar continuidade aqui e eu vou desabilitar o meu debugger. Isso daqui, preste atenção no que eu tô te falando agora, tá? Isso aqui é muito importante. Só desabilite se você tiver certeza do que você está fazendo, porque senão você vai cair naquele cenário de milhares de execuções e memória enchendo, enfim. Então você precisa ser rápido nisso daqui, tá? Seguinte, já se prepara, tu vai começar a gravar aqui. Então em Sources, eu vou clicar nesse botão aqui para desativar os breakpoints e eu vou clicar em continuar. Isso vai entrar na casa de milhares de execuções, beleza? Então quando eu fizer isso, eu já vou para Profiler, eu vou gravar, parar de gravar, vou voltar para Sources e tentar pausar, tá? Para evitar que o computador exploda, beleza? É meio que isso. Então, vamos lá. Em Sources, cliquei em continuar. Venho aqui e. E. Ele não me deixou gravar, peraí. Atualiza a página, pronto. Ó, aqui já tem o highlights acontecendo, tá? Perceba. Deixa eu até voltar aqui para Sources. Vou ativar de novo e atualizar minha página. Deixa eu ver se eu vou conseguir ter controle novamente. Tá desativado, continuo. Não tá desativado, calma aí. Continuo. Ah, beleza. Vou gravar, paro de gravar, volto para Sources e pauso. Show. Tudo sob controle. Então aqui, deixa eu até ativar novamente os breakpoints. Perceba, eu tenho aqui todos os componentes que estão em app, né? Porque o state está ali dentro. Tá tudo renderizando milhares de vezes. Aqui renderizou 26 mil vezes, né? E quando eu vou em Profiler, a gente tem aqui, ó, a gravação. Na real, deu para ver até que ele conseguiu gravar aqui, ó, 3.966, porque foi o intervalo que eu gravei, tá? Cliquei e parei de gravar, então, mas foram mais renderizações que eu tive, beleza? E como eu já estava com aquela opção marcada, né, de em Profiler Record Why each component rendered while profiling, eu consigo ver que aqui nas renderizações, quando eu clico, ó, ele expande isso daqui. Eu consigo ver que a primeira renderização que eu gravei ocorreu por conta do Hook 1. A segunda, por conta do Hook 1. Ele saiu aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Components Profiler. Vamos aqui mesmo. Ó, ocorreu por conta do Hook 1. Terceira, por conta do Hook 1. Quarta renderização por conta do Hook 1. E se tu for aqui, eu posso até fazer o contrário, eu posso voltar para a última que eu gravei, que foi a 3.966, não sei, não sei narrar esse número. Mas a renderização de número 3.966, ela ocorreu por quê? Por conta do bendito Hook 1. Então aqui, na real, eu já consigo concluir que todas as renderizações que estão acontecendo para um número muito além do esperado, elas acontecem por conta do Hook 1. Então, quando eu volto para o meu código, eu consigo ver que esse meu estado ele está influenciando diretamente a renderização de app, né, que é o meu componente nesse caso, nesse recorte aqui. Se eu tivesse outros states, por exemplo, se fosse um segundo use state aqui, e
esse segundo use state estivesse causando loop infinito, daí ele falaria para mim que o Hook 2 causou aquelas milhares de renderizações, tá? Então, por isso que é muito legal a gente usar esse recurso aqui, porque daí ele já indica para você que se o Hook 1 é quem está afetando, então o Hook 1 ele trabalha com count e count está no meu array de dependências. Logo, eu posso concluir que essa dependência é problemática, tá? E aí eu posso depois tirar fora o meu debugger e pensar numa estratégia diferente aqui para resolver esse problema, certo? Ou até deixar o debugger e pensar na estratégia só para poder garantir que não vai entrar em outro loop infinito, né? E assim que, num cenário simples, lógico, você evita de cair nessa casa de milhares de renderizações, muitas vezes silenciosa, né? E causar um loop infinito e sobrecarregar um servidor e derrubar tudo, beleza? Tava meio sumido daqui do canal, né? 2 anos mais ou menos sem gravar nenhum vídeo. Então, eu não tô anunciando minha volta, tá? É só porque me deu vontade de gravar um vídeo sobre esse assunto. Mas é bom ter você por aqui e legal poder publicar esse vídeo. Se você não sabe, eu acabei não anunciando isso abertamente ainda. Eu criei uma plataforma para desenvolvedores front-end. Caramba, lá vai o cara tentar vender curso, né? Voltou, esperou 2 anos para poder voltar e tentar vender curso. Não, não estou tentando te vender curso, por quê? Porque no momento eu não estou vendendo, tá? As inscrições foram fechadas para a turma inaugural, turma zero. Mas se te interessar e tu quiser aprender sobre como que a gente tem essa visão mais profissional do front-end, como que a gente trabalha com ferramentas apropriadas para evitar problemas como esses e arquitetura, testes, etc. Corre lá, front.ninja. Tem a nossa comunidade no Discord também, que tu pode ficar ciente de quando que eu vou abrir as inscrições para a próxima turma, porque as aulas são ao vivo, beleza? Não tem previsão para a próxima turma, tá? Porque eu ainda estou trabalhando com a turma zero e, enfim, fazendo essa construção conjunta, tá bem legal. Se te interessar, corre lá pro Discord que é mais certo de tu receber os updates por lá, beleza? Valeu, vejo você em algum momento.